Boa noite a todos, 20 horas 30 minutos, ao vivo em mais uma live Motoristas na Política. Hoje, especialmente aqui também, Mulheres na Política. Temos o prazer e a honra de ter como convidada Márcia Padovani, isso. Candidata a vice-prefeito pelo Patriotas. E nos acompanhando a Cassandra, que é a nossa conhecida aqui do Utopia, todo mundo conhece. Márcia, muito obrigado pela sua presença. Nós vamos começar aqui então. Eu peço que você se apresente, conte um pouquinho da sua história, como você começou na política, e aí depois a gente continua. Tá ótimo. Então, boa noite a todos que estão nos vendo e que nos verão. Acho que vai ficar salvo esse vídeo também. Fica, Na verdade, legal. A nossa audiência ela cresce muito depois. O pessoal vê bastante offline depois. Legal. Então, uma boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer a gente poder ter a oportunidade de nos apresentar, né? Eu sou formada em administração de empresas, pós-graduada em gestão de negócios, trabalhei na HP, na Foxconn, em empresas grandes e também em empresas pequenas. Teve uma época da minha vida, né, o início principalmente, trabalhei bastante em empresas pequenas. Depois, com a faculdade, é óbvio, né, tive a oportunidade de entrar para trabalhar na HP, fiz uma carreira dentro da empresa e continuei na parte administrativa, na parte de gestão, prestei consultoria como autônoma. Só que, assim, na política é a primeira vez que eu estou participando. Nunca participei de nenhum movimento, inclusive como ativista, nada. Então, eu estou debutando aí na política. Como eu. Conta pra gente como é que você entrou nessa, como é que você chegou, como é que aconteceu essa sua entrada na política. Uhum. Bom, eu tenho uma indignação muito grande aí após essas últimas eleições, principalmente, né, da vinda de várias gestões aí que nós tivemos aí na administração de Campinas. E assim, eu sou contra votar em branco, sou contra a gente anular voto, então, na realidade, eu ficava pensando como que eu poderia mudar, o que eu poderia fazer para tentar mudar alguma coisa. Isso se aflorou nesses 2 últimos anos que eu estou com um projeto social aqui em Campinas, que é o Fios Solidários. Eu sou coordenadora desse projeto, nós confeccionamos gorros, cachecóis, mantas, para fazer doação. Desculpa, como é que ele chama? Fios Solidários Campinas. Fios Solidário. Isso. Fios Solidários. Fios Solidários Campinas. Esse projeto, ele vem lá de Ourinhos, da minha amiga Adriana Vicioli. Eu a conheci num curso de contação de histórias, e aí a gente acabou trazendo esse projeto também para Campinas. Mas, enfim, vendo, né, porque na realidade a gente começou doando só para quem faz o tratamento de câncer, o tratamento oncológico. Com esse projeto, eu também acabei sendo voluntária no Boldrini. Então, você começa a vivenciar mais situações diferentes do seu dia a dia, coisas que eu não vivenciava quando eu estava dentro de uma empresa. E aí foram surgindo outras organizações, né, não governamentais, que começou a chegar até mim, para que eu fizesse as doações também, onde tinha crianças, onde tinha idosos. Então, você começa a se aproximar mais das situações de vulnerabilidade dentro de Campinas. E aí eu falei assim, não, eu preciso tentar fazer alguma coisa diferente, né? Porque é muita injustiça, porque você começa a frequentar bairros diferentes, verificar situações assim, né, de desfavorecimento de muitas pessoas. Então, eu falei, bom, eu preciso acompanhar alguma coisa que faça a diferença, né? Que eu consiga fazer a diferença para alguém.
E aí eu comecei a seguir vários projetos sociais e um deles era o Melhora Campinas, que eu comecei a acompanhar e entrar em contato, fazer para poder doar também. E aí, num desses contatos, eu acabei conhecendo o Patriota, que é o partido que eu estou filiada. Vi como faria para me filiar, e aí também veio a pergunta, mas você quer sair como candidata esse ano? Aí eu fiquei pensando num primeiro momento, eu falei, bom, é uma grande oportunidade, por que não? E aí eu saí como pré-candidata a vereadora, né, em primeiro momento. E comecei a minha pré-campanha fazendo lives no meu Instagram, chamando as pessoas que eu achava interessante trazer os assuntos, direcionado com a minha plataforma que eu tinha formado, né, na cabeça do que eu achava que era pelo menos uma sementinha para começar dentro de Campinas para melhorar alguma coisa. Então, eu trouxe sobre educação, sobre cultura, sobre a parte, né, de como a gente empreender também, como um empreendedor também que sofreu não tendo ajuda nenhuma do governo, né, nesse período aí de pandemia. Agora, essa minha última live eu fiz com uma escolinha infantil que está retornando agora às aulas, né, com 20% só previsto, agora dia 7 de outubro. Então, assim, assuntos relacionados com a plataforma que eu tinha na minha cabeça de projetos para melhorar alguma coisa em Campinas. Entendi. Foi essa a minha inserção. Esse foi o começo. Foi o começo. Cassandra, a palavra é sua. Você tem... Oi, boa noite, todo mundo que está assistindo aí. Boa noite. É um prazer conhecê-la, Márcia. E eu gostaria de saber o que você tem em mente sobre motoristas de aplicativo. Já conversando com o Wilson, né, na realidade, o que ele pretende, inclusive, né, assim, nas trocas de ideia que nós tivemos na hora de fazer o plano de governo, foi a possibilidade de ter os aplicativos de motoristas junto à prefeitura, e aí a gente eliminando, né, essa parte de carros particulares, né? Eu acho que é uma grande ajuda mútua ali, de estar trabalhando em conjunto e ter uma plataforma... Você diz eliminar os carros da prefeitura e da Câmara? Isso. Ah, tá. Isso é interessantíssimo. Para atendimento só de motoristas, né, de aplicativo, poder servir... sim. Porque aí, pelo menos, a gente teria condições de saber exatamente para onde, né, de onde para onde as pessoas estão indo, né? Se realmente a serviço, e o gasto, né? E o gasto também. Sem falar na redução de custos, exatamente. A gente tem aí foi feito um estudo aí uns 2 anos atrás na INDEC que haveria uma redução de custo de acho que 70%. Eu fiquei sabendo, por exemplo, que os carros que são locados pela prefeitura aqui em Campinas têm o custo de aluguel de R$6.000 por mês cada um, e esse custo não contempla toda a manutenção, nem todos os custos de impostos do carro, o que é realmente um absurdo, porque a gente, por exemplo, como motorista de aplicativo, se quiser alugar um carro, vai pagar R$1.500 por mês. Sim. E não paga mais nada, né, numa locadora aí. Legal. Cassandra, continuando, você estava na... Gostaria de fazer mais uma pergunta, ainda a respeito dos motoristas, né? Sobre essa plaquinha que nós somos obrigados a usar, qual é a sua ideia sobre elas? Então, na realidade, desde o começo eu achei muito estranho, porque eles não conversaram com vocês, concorda? Para saber exatamente o que seria o ideal para vocês, a categoria de vocês.
Eu acho que não adianta você colocar alguma coisa top-down, sem conversar, sem analisar quem está na rua, porque o meu ponto de vista, vocês ficaram vulneráveis, né? Demais. Principalmente você, né, Cassandra, que trabalha. A Cassandra, em especial, eu estava comentando com a Márcia aqui, Cassandra, antes de você entrar, que você trabalha bastante à noite, né? E que você já teve algumas experiências aí bastante traumáticas, digamos assim, em relação a assalto, essa coisa lá, 5 assaltos, 5 experiências de assalto a Cassandra teve. Márcia, a Fabiana pergunta aqui quais seriam os projetos de vocês, né, para cortes de gastos. Então, eu, como administradora, não posso chutar. Na realidade, eu vou precisar ter uma auditoria, verificar as oportunidades de corte de gastos. Com carros, já é uma oportunidade que a gente vê de cara, né? Mas tem inúmeras oportunidades lá dentro da gestão, tanto na Câmara quanto na Prefeitura, que a gente consegue eliminar muita coisa, né? Por exemplo, quando eu fui até a prefeitura algumas vezes, eu, assim, achei meio retrógrada algumas coisas, tipo, você tem um garçom, né, para servir um cafezinho, então aquele custo, né, de você montar aquela mesa com café, né, então, assim... Nós conhecemos, né, Nestor? Bastante, conhecemos bastante. Já foi muito lá. Como eu venho de empresa, né, e assim, tanto a cultura americana e a cultura da empresa não é essa, né, você levanta, você vai buscar o seu café, você se serve, né, ou até você faz, né, quando tem uma copinha ali, não tem uma coisa assim que precisa, né, de um garçom, de ter alguém para servir, pelo contrário, o gestor, né, de uma prefeitura, ele está lá para servir e não para ser servido. Né? E os comissionados? Funcionário, eu não tenho um garçom. Pois é. Os comissionados, como é que você vê essa questão que aqui em Campinas é drástica, né? A gente teve até o atual prefeito sendo processado e condenado pelo Ministério Público, está aí ainda governando pela liminar do STF. Vocês têm alguma ideia em relação a isso, aos comissionados? Então, o Wilson, inclusive, ele tem um post lá no Instagram dele, falando exatamente sobre os comissionados. E quem acompanhou também a nossa caminhada ontem, né, também pôde ver ele falando no megafone sobre isso. Realmente precisa existir um corte disso, porque existem os comissionados que podem estar trabalhando, mas existem a maioria dos comissionados que ganham acima de 10 mil reais, por exemplo, que estão lá por favorecimento de algum cargo público, né? Mas não por realmente ter a necessidade de estar fazendo a diferença ali, de estar implementando alguma coisa, alguma inovação para a população. Porque o que interessa para a gente é colocar a administração pública a serviço, e não, né, a gente virar um cabide de empregos como está acontecendo hoje. Uma espécie de um curral eleitoral, né? Um cabide de empregos focado em trazer votos. Sim. Cassandra. Oi? Diga lá. Eu quero voltar no assunto dos motoristas. Vamos lá. Eu queria explicar uma coisa para você, Márcia, que sobre as plaquinhas, voltando nesse assunto, porque eu acho muito importante, é uma luta minha desde o início, né? Sim. E eu queria explicar uma coisa para algumas pessoas que estiverem assistindo, né? Sobre essas plaquinhas. Primeiro, em lugar nenhum no mundo existe esse tipo de identificação. O que aconteceu? Ficou ruim. Eu acho que está entrando alguém, né?
Eu estava, não sei se ver. Peraí. Está dando retorno agora. Nosso técnico de som. Eu acho que ele está com problema. Não estou conseguindo pôr. Bom, vamos continuar aqui. Tá, em lugar nenhum no mundo, né, tem esse tipo de identificação. Em Campinas, a gente usa a plaquinha, se não usar, é multado. Sai de Campinas usando a plaquinha, é multado até no pedágio, né? É proibida essa plaquinha em qualquer outra cidade. Então, isso complica a nossa vida. E uma coisa que eu acho muito importante deixar bem claro sobre isso é que essa plaquinha faz uma identificação falsa de um motorista. Por quê? O táxi tem a sua identificação. Alguém chega lá, abana a mãozinha e fala, táxi, cadê minha mãozinha? Táxi. O aplicativo, quando se usa essa plaquinha, os idosos, principalmente, abanam a mãozinha. Táxi, ou motorista. O que acontece? Infelizmente, eu vou falar aqui, espero que nenhuma má fé use, né? Uma alma degenerada faça isso, ou pelo menos que a família explique para os seus idosos sobre isso. Qualquer um pode ter essa plaquinha. Qualquer um. E se essa plaquinha é a identificação para um idoso chamar um carro, ele está pondo a vida dele em risco. Muito em risco, porque existe sequestro relâmpago, sabe? Pode-se fazer tanta coisa de maldade usando uma plaquinha e alguém confiando nessa plaquinha, que não existe confiança nessa plaquinha. Né? É um imã de geladeira. Sim. Qualquer pessoa compra no camelô. E voltando a outro assunto, que eu, Nestor e mais algumas pessoas estávamos, né, por isso que a gente conhece os garçons da prefeitura, estávamos lutando, tivemos várias reuniões lá, e eles resolveram fazer uma nova placa, onde vai nosso CPF, RG, foto, endereço, nome do pai, da mãe, da avó, do cachorro. Gente, peraí. Sabe, o meu passageiro não tem que ter minha identificação. Quem tem que ter minha identificação é o aplicativo que eu trabalho. Sim. A minha identificação necessária ao passageiro é meu nome e minha placa do carro. Mais nada. Sabe? Então, eles querem fazer uma coisa, uma placa no vidro da frente, uma no vidro de trás. Existem lugares que a gente entra que ou eu não uso a placa ou eu arranco ela quando eu estou entrando. Como é que eu vou tirar uma placa do vidro traseiro, mesmo sendo interna, que ela vai ser interna, para não ser identificada num certo lugar? Então, eu queria deixar bem claro isso, que é uma situação muito perigosa. E pelo que eu percebo, o prefeito atual não se importa nem um pouco com a nossa segurança. Nem um pouco. Então, eu gostaria de saber, né, se isso pode ser relevante e levado bem a sério, porque, gente, olha, não sei se você sabe, se o Nestor falou, em outubro do ano passado, eu apanhei dentro do meu carro, um assalto. Eu não tinha comentado, não. Só falei que você tinha tido 5 experiências traumáticas. Então, a última foi super traumática. Eu apanhei. Então, não é uma coisa boa, sabe? E eu já quase atropelei pessoas na rua que pularam em cima do meu carro quando viram que eu era identificada, né? Ah, lá é o, né? Que eles falam. Tem nome né, no aplicativo. Sim. E correram para cima do meu carro. E eu acelerei, saí da frente, porque eu prefiro pagar o conserto do carro do que chorar não tendo mais carro, né? Aí falaram que eu era louca, né? E saíram da frente. Ainda bem. Então, eu gostaria muito, Marcos, que você tomasse, assim, de coração, sabe? Olhar por esse ponto, esse prisma. Cassandra, na realidade, eu que estava conversando um pouco com o Nestor antes da gente entrar no ar. Eu
como trabalhei fora, né, de Campinas, inclusive, eu dirigia na estrada sozinha, ida e volta, né? E teve um emprego que eu trabalhei até pouco, 8 meses, justamente pela distância. Eu saía de Campinas, ali do Via Norte, e eu atravessava a Avenida Cupecê, em São Paulo, não sei se vocês conhecem, que é quase chegando lá em São Bernardo, né? Então, você imagine, eu trabalhava com gestão de qualidade, e muitas vezes eu saía muito tarde da empresa, porque era uma certificação de produto atrás de certificação de produto. Então, eu tinha que preparar as auditorias, tinha que preparar as documentações, e eu vinha sozinha. E aí, o que acontecia? Eu não tinha o costume de parar em nenhum posto de combustível, em nenhum lugar. E vinha rezando para não quebrar o carro, para não furar um pneu, porque, né, aquela época tinha o celular, mas era aqueles ainda de flip, sabe? Não tinha de mensagem, nada, né? Os tijolões, os primeiros tijolões. Então, era bastante complicada a minha vida, né? Procurando o sinal. Exato, com criança pequena, em casa, muitas vezes não conseguindo chegar no horário. Então, eu sei muito bem de tudo que você está falando, porque eu também não queria ser nem vista na estrada, não queria nem ser percebida que eu estava passando pela estrada. Né? A descrição Márcia, tudo, né? aproveitando aí o gancho que você falou de família, essa coisa toda, né? São duas coisas aqui. Primeiro, eu queria entender, porque isso acho que tanto para mim como para a maioria das pessoas é um pouco desconhecida, a função do vice. Então, o que é que o vice efetivamente faz? Né? E depois, você, como mulher, nessa roda gigante toda, como organizar a sua vida, mulher, esposa, mãe, com o seu profissional e o seu político? Sim. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que a gente tem um histórico bastante grande aí de vices que assumiram no lugar do prefeito, né? E a gente sabe algumas coisas assim importantes que a gente tem que prestar atenção. Quem é o vice, o que ele tem de formação. No meu caso, a minha parceria com o Wilson é justamente por isso, por eu ter esse lado de gestão administrativa, ter passado por diversas áreas dentro da empresa, então eu entendo de custos, de qualidade, do financeiro, de diversas áreas, qualidade, né? E eu estou preparada para justamente, numa ausência dele ou numa necessidade de atuar como prefeita no lugar dele, assumir aquela posição, eu estar preparada, não ser uma pessoa de enfeite. E dentro da administração, enquanto ele aqui, ele deixa isso sempre claro. Márcia, você é a minha voz e eu sou a sua voz, ou seja, a gente não tem separação. Né? Nós vamos estar caminhando juntos e buscando atingir todas as nossas metas aí do plano que a gente escreveu. E agora, com relação à família, eu já vivo isso aí, essa divisão já há muitos anos, desde quando eu comecei a trabalhar fora de casa, né? Desde adolescente. Então, assim, sempre tive a minha divisão de tarefas, né, enquanto solteira com as minhas irmãs, e aí depois de casada, meu marido começou a fazer essa divisão comigo. Então, a gente trabalha aqui em casa também todo mundo junto, né, então não tem um favorecimento para ninguém aqui. Eu tenho um filho só, hoje ele completou 23 anos, agora já tá. Em setembro. Obrigada. Ele está trabalhando já desde os 18 anos, então, assim, não tem vida, né, leve aqui. É todo mundo trabalhando, todo mundo se dividindo dentro de casa. Ótimo. Cassandra? Oi? Alguma pergunta? A nossa pega de surpresa assim, não?
Ou me pega surpresa que vai pro vídeo cacetada. Alguma coisa na continuidade desse assunto? Ou eu continuo Não, aqui? pode mudar o tópico aí que a gente vai acompanhando. Eu queria contar um caso que me aconteceu hoje. Eu fui ao Mário Gatti tentar uma consulta lá. E foi minha primeira experiência na saúde pública aqui em Campinas. Sorte. Por falta não, porque graças a Deus a gente é saudável, né? E todas as vezes que eu precisei também, eu usava convênio e tal, mas hoje eu fui ao Mário Gatti. E eu cheguei lá, eram umas 8 da manhã, fiz a triagem lá e tal, fui chamado, demorou um pouco para me chamarem para fazer, para depois me encaminharem para a especialidade lá, que seria o que eu estava pedindo, né? Resumindo, eu fiquei 6 horas lá e não fui atendido. E pior que isso, as pessoas que estavam nos atendendo lá, totalmente assim, sei lá, sem nada, assim, sabe? Eu ia perguntar, olha, mas não tem uma previsão de quando o médico vai me atender? Não, não tem previsão, é assim, não tem previsão. A pessoa me falava exatamente isso, porque o médico desce do hospital quando tem uma folga lá, e os atendimentos aqui funcionam como se fosse um encaixe. Mas como assim, não tem previsão? Eu fiquei 6 horas, não fui atendido, e depois, num debate aí no Face, eu coloquei essa conversa no Face hoje, uma pessoa entrando lá dizendo que a culpa de eu não ter sido atendida foi minha, porque ninguém sai de lá sem ser atendido, a não ser que vá embora porque quis ir embora, que foi o meu caso, né? Não. Então, eu queria saber, Márcia, se você tem alguma posição em relação a isso, em relação à saúde aqui de Campinas, ao sistema público de saúde de Campinas. Bom, na realidade, o que precisa ser feito hoje é modernizar esse tipo de atendimento, né? Fazer alguma coisa já mais profissional, no sentido de, antes da pessoa sair de casa, já ter um aplicativo que seja, alguma interligação com o sistema, né? Eu sei que a saúde, né, ela é deixada bastante de lado, inclusive em outros governos, né, tanto estadual quanto federal, mas a gente precisa iniciar de algum lugar. Então, a gente precisa começar a pensar em sistematizar isso, fazer já antes da pessoa sair de casa, ter uma maneira dela se cadastrar, falar o que ela está com problema, né, ter uma interligação entre os sistemas, um cadastro dessas pessoas que precisam do sistema de saúde, assim como a gente tem do nosso sistema quando a gente paga, né, uma Unimed ou algum outro plano, né? É importante, porque, assim, o cidadão, ele paga o imposto, e aí ele precisa ter um bom atendimento em todas as instâncias, né? E na saúde, principalmente, porque aí, vamos supor, eu não sei que bairro você mora, mas pode ser que tenha um posto de atendimento ali, que se você tivesse um cadastro e falasse, né, qual era o seu problema, ele te encaminhasse para um determinado local. Né? Não, tem um posto aqui, eu moro aqui próximo ao São Quirino, chama Parque das Anhumas. E tem um postinho que, inclusive, foi reformado recentemente, tá tudo bonitão. Eu nem fui lá no posto, para falar a verdade. Eu fui direto lá no Mário Gatti, que eu queria, inclusive, ver como é que funcionava mesmo, né? Porque a gente ouve tanto falar, mas nada como a experiência em loco. E depois, inclusive, me falaram isso também, que eu poderia ter ido no postinho, e aí me encaminhariam para uma eventual consulta, que talvez fosse no Mário Gatti, no Policlínicas, alguma coisa assim. Mas enquanto eu estava lá no Mário Gatti também, eu vi as pessoas sendo chamadas para a clínica de ortopedia, por acaso, e eu fiquei ouvindo lá, e eu não sabia que ele era só ortopedia. Eu falei, olha, eu estou esperando aqui faz 2 horas, ninguém me chamou, será que aconteceu alguma coisa? E aí esse cara que estava chamando lá me falou, não, essas pessoas, você é ortopedia? Eu falei, não, no caso era neurocirurgião lá que eu tinha ali. Esses daqui, eles já estão agendados há meses, ele falou assim para mim, né? Então, o que eu imagino? Que se eu tivesse ido aqui num postinho próximo à minha casa, eu teria um agendamento para daqui a meses, né? Alguma coisa assim.
e que se eu tivesse um problema que realmente fosse mais drástico, sei lá o que aconteceria nesses meses, né? Mas isso que você falou é verdade, porque não existe nenhuma integração, né? Não. E a gente paga, como você disse também, altos impostos, e depois temos que pagar de novo os mesmos serviços pelos quais nós já estamos pagando os impostos. Sim. Principalmente na área de saúde, educação, segurança. Então, realmente é uma coisa delicada isso daí mesmo, né? O Wilson, como ele vive, né, ainda tem a empresa dele no exterior, ele fala muito isso, porque lá o governo é sócio dele, e só que ele retorna. Se ele paga 10 de imposto, ele recebe esses 10 reais aí de volta, em educação, em transporte, né, em tudo. Então, o que ele tem de gastos lá? É a economia dele de comer, de se vestir, né? Porque os filhos dele têm transporte pelo governo, tem a escola pelo governo, aí agora eles estão aqui. Aí estão vivendo uma outra realidade, totalmente diferente. Né? Certo. Cassandra? Estava esperando isso. Claro. Eu quero falar que você está super errado mesmo. Você não foi atendido porque você... É total culpa sua. Total. Minha culpa. Claro, você saiu muito cedo de lá. Foram só 6 horas. Eu tinha que ter esperado pelo menos umas 8. Né? 9 horas, no mínimo 12 horas, que é o horário de atendimento, entendeu? Então você chega lá... Eu cheguei uma vez lá queimando de febre, 2 horas da tarde, e saí meia-noite. E ainda tive que trocar de médico, porque o médico que me atendeu não olhou na minha cara sequer para perguntar. Eu falava para ele só lá. Doutor, eu que tô... Faz esse exame. Cadê? Eu não acho as câmeras aqui, gente. Faz esse exame. Eu peguei e falei assim, mas doutor, o que é? Para que é? Faz lá, depois eu vejo. Aí eu peguei, fiz o exame e voltei, depois de horas, né? Voltei, ele não estava mais lá. Já era aí um outro atendeu. Aí um outro atendeu. Eu falei, olha, tá acontecendo isso. Eu falei, mas esses exames que ele pediu não é para isso. Eu falei, então, como fica? Aí, por isso, vai enrolando e você vai ficando. Quando você sobe lá para cima, internação, subir para baixo, desculpa. A minha irmã corrigindo aqui. Quando você sobe para internação, né? Você tem outro tipo de atendimento. Lá em cima é melhor o atendimento. Mas na entrada do Mário Gatti, gente, é conhecido como açougue de Campinas. Né? Tá? As Mas então línguas, o hospital Mário em Grátis. Si, o hospital na internação é boa. O atendimento é excelente, as pessoas são carinhosas, mas no atendimento lá na entrada, na recepção, eu acho as pessoas super despreparadas, falta de humanidade, falta de carinho, falta de atenção, falta de tudo, profissionalismo. É terrível, eles tratam as pessoas como gado, e se não tá, sabe, ninguém se comove com a dor de ninguém, parece que tá todo mundo sempre morrendo, então que morra. Para eles ali é o dia a dia, né? Isso é muito preocupante, né, gente? Porque, não tem humanidade nenhuma. Porque hoje, com a situação que nós estamos vivenciando, aumentou o número de pessoas e famílias que precisam da rede pública, porque não consegue pagar uma escola, não consegue pagar mais um plano de saúde e precisa desse serviço, né? Então, aquilo que a gente vê vendendo nas lives, né, do nosso prefeito, realmente precisa melhorar bastante. Eu sou partidária que o serviço público ele tem que ser ativo, proativo e não reativo, né? De você ficar esperando a pessoa chegar para você. Eu sou, né, até mesmo pela minha cabeça de gestora, eu vejo as pessoas indo ao encontro do seu cliente, né? Que é o pagador de impostos, a pessoa que está ali na sua frente para ser atendida, né? Com educação e interesse. Falta preparo. Eles precisavam ser treinados.
será que o fato dessas pessoas serem concursadas e, de certa forma, terem estabilidade ali naquele trabalho, naquele emprego, por assim dizer, tem a ver com essa displicência no atendimento? Então, na realidade, pode ser que sim, alguns, mas pode ser também que não tem uma motivação para fazer alguma coisa de bom. Porque aí vem dos exemplos desde os chefes, né? Porque eu não sei como que é a chefia, como é a coordenação do local, porque você tem que atuar com exemplo. Se você também é estúpido com quem você coordena, você está deliberando isso também. É verdade. O Roberto Pedroso, que está nos vendo aqui pelo YouTube, comentou que é muito triste a saúde pública e os convênios são caríssimos. Na verdade, assim, convênios nem deveriam existir, né? Se a gente for pensar, porque, porra, é o que a gente estava comentando, a gente já paga um dos maiores impostos do mundo, por assim dizer, e temos zero de retorno, né? Então, é complicado mesmo essa situação. Muito bem. Continuando. Posso... Pois não. Por favor, vamos lá. Você falou também do posto de saúde, que te aconselharam aí no posto de saúde, né? Não sei se vocês conhecem o posto de saúde da Vila Costa Silva, ele foi reformado acho que durou mais ou menos um ano a reforma dele. Ficou um posto de saúde de primeira linha, maravilhoso, sabe? Oi? Só esqueceram os médicos. Gente, não tem atendimento. Eu cheguei lá, morrendo de dor de dente, entrei na sala de dentista, tinha 4 pessoas lá, mexendo no celular, ninguém quis me atender, ninguém fez nada por mim, tudo de última geração, sem uso, sem poder usar, porque estamos em pandemia. E, gente, é um atendimento de emergência, recente. É um atendimento de emergência. Eu estava morrendo de dor de dente. Eu tive que pagar particular. Tá vendo? Então, o posto de saúde, que é para ser, como fala, referência, ainda bem que eu tenho minha irmã aqui na... Gente, a minha irmã, ótima. Para ser referência, é de enfeite. É uma bonequinha de bibelô que ninguém pode pôr a mão. Isso foi o que eu ouvi hoje dessa pessoa no meu Face, quando eu fiz um post lá questionando, né, o atendimento que eu tinha tido. A pessoa falou isso, que o Marugate é referência na saúde na região e que, eu falei, mas referência em quê? Né? Como é que a gente vai tratar isso? Referência em mau atendimento. Né? Fabiana coloca aqui, imagina os idosos, realmente. Outra coisa, eu tenho 57 anos, ela me lembrou agora uma coisa que aconteceu lá. Eu cheguei e, de repente, eu vi um monte de gente sendo atendida lá na triagem inicial e eu parado lá, esperando. Aí eu falei, olha, mas o que está acontecendo, né? Um monte de gente chegou depois de mim aqui, já entrou. Qual a sua idade? 57. Porque tem 2 atendimentos. Tem uma enfermeira que atende para quem tem mais de 50 e uma que atende para quem tem menos de 50. Ou seja, o público maior, mais velho, que obviamente tem mais necessidade de cuidar dos médicos, então é maioria no atendimento, eles ficam esperando mais tempo, porque os jovens, que são poucos, né, só vai lá por uma questão esporádica, esses são rapidinho. Eu vi os jovens lá, por assim dizer, entrando e saindo rapidinho. Agora, a velharada lá, como nós, né, os tiozinhos, ficam esperando, porque tem uma pessoa que faz essa triagem para quem tem mais de 50 anos, e a grande maioria tem mais de 50 anos no serviço médico lá. Então, isso é outra coisa que eu achei um absurdo também. Nestor, falta de planejamento, de um olhar administrativo, né? Não tem isso. Humanidade. É como você falou, se vai lá um gestor e olha aquelas caixinhas onde tem os prontuários, né? E vai ver, aqui tem 2 prontuários, aqui tem 15, peraí, vamos mudar algo, vamos resolver isso aqui, vamos adaptar essa coisa para o que tem que ter sido. Realmente, total falta de gestão. Cassandra, alguma coisa para você continuar? Não, tá bom, senão eu vou falar coisa que não deve.
Não, aqui a gente pode falar de tudo, não tem nada que não possa ser falado. Ah, é revolta, eu sou revoltada com isso. Então, já que pode falar, eu vou falar. Eu fiz um exame, não sei o que era, para ver os nervos, sabe? Infecção no nervo. Uhum. E a minha mãe precisou do mesmo exame, que ela estava com o ombro, tinha dilacerado o nervo e estava só um fiozinho, né? E ela precisava desse mesmo exame. Como eu marquei, tipo assim, em outra cidade, eu fiz em menos de 15 dias. E quando minha mãe marcou no exato posto referência da Vila Costa Silva, demorou mais de 10 meses para ela fazer. Nossa. Você fez em Valinhos, é idosa. Cidade que está falando é Valinhos. Eu fiz em Valinhos, E minha mãe Valinhos tem 70 e poucos anos, e olha, 74, e ela demorou mais de 10 meses para fazer um exame. Foi o que me chamou a atenção, não, quando esse cara lá da ortopedia falou, não, essas pessoas estão agendadas há mais de meses, há vários meses para vir aqui. Para ver. Pô, o cara tem um Vai no posto de saúde que eles agendam. Para daqui a 10 meses. Ou mais. Você sabe que dos grandes impulsionadores aí do Wilson ter entrado na política é justamente a mãe dele ter morrido, dependendo do Sistema Único de Saúde. Ele teve essa experiência. E, aliás, né, olha só, né, a gente tem aí o sucessor ao nosso prefeito, fazendo, na campanha dele, ele usa o fato de ele ter sido presidente do Marugatti como uma coisa positiva, né? Pois é. Então, o cara deixa aquele sistema lá daquele jeito e fala, não, eu sou um super médico, eu sou um super gestor, eu fui presidente do Marugatti, não sei por quantas gestões, e hoje eu tive a experiência do que ele deixou lá na gestão dele. Sim. Eu não sabia dessa experiência do Wilson, coisa triste mesmo. Mas a gente tem que trabalhar para melhorar isso daí. Com certeza. Vocês pensam em alguma coisa em relação ao IPTU? O Wilson tem a bandeira de colocar o IPTU ao patamar de 2017 novamente, né? Voltar ao que era. Isso, exato. O que eu tenho visto aí é que o valor venal não acompanhou o real valor imobiliário. Então, aumentou o valor venal muito mais do que o valor imobiliário, além de ter mudado a alíquota para mais, né? Sim, foi um susto. Na hora que eu recebi o meu carnê, eu realmente assustei. Falei, mas não era esse valor, né? Porque eu declaro as coisas no imposto de renda, então você vai olhando, né? Vai acompanhando, você fala assim, mas que isso? Né? Nada a ver uma coisa com a outra, assim, sem nexo. Márcia, moradores de rua. Campinas hoje está tomada por eles ali no centro, essa coisa toda, né? Vocês têm um plano para isso? Sim, o Wilson, inclusive, não sei se vocês acompanharam, ele foi vivenciar o que é morar na rua. Eu vi. Ele passou lá um dia lá, né? Isso. E, inclusive, domingo, depois da nossa caminhada, ele foi lá no Cidadania, levou os meninos dele lá para servir também o almoço, né, junto com o Robson, né, que é da ONG A Esperança, que serve o almoço lá aos domingos, no Cidadania. O Wilson pensa em aproveitar alguns espaços bem ociosos que tem em Campinas para descentralizar essas pessoas e tentar ouvi-las, né, porque é isso que eu falo. Quando você vai fazer uma doação, por exemplo, para essas pessoas, você conversa pontualmente, você não entende a necessidade dela, porque você está ali só para aquela doação, só aqueles minutinhos. Agora, quando você faz o que o Wilson fez, o que ele, né, trouxe de subsídio? Da necessidade das pessoas, de verdade, o que elas veem, o que elas passam ali na rua. Porque a todo momento elas não dormem. Porque tem alguns que usam drogas, outros que ficam gritando, olha, tem rato, olha, escorpião, né? Então a gente não enxerga essas coisas. E hoje,
o pior momento de um morador de rua não é o frio. Sabia disso? É a chuva. A chuva. Sim. Porque Ainda aí mais eles chuva não com frio, têm. imagina. Exato, aí eles Olha não têm, só. né, como se acolher ali, né? O frio, você sabe, tem o calor humano, tem os cobertores, né, que o pessoal providencia, mas a Tem chuva, o álcool. O álcool. Mas aí o que hoje eles alegam de não estar dentro de um abrigo, né? Porque o abrigo ele abre para você só pernoitar e aí também não te traz nenhum benefício no sentido de ver assim, olha, será que você tem condições de voltar para o mercado de trabalho? Você quer? Qual o subsídio que eles dão nisso? Às vezes, eu já fiz um currículo para uma pessoa de moradora de rua que apareceu lá na igreja do centro, que aí a gente estava lá em oração e aí acabamos nos deparando com essa situação. Eu preparei o currículo dele e ele começou a trabalhar. Então, de repente, você tem essas oportunidades se você concentrar, não no centro da cidade, mas em alguns locais e dar essa condição. Quem quer trabalhar, vai trabalhar. Quem quer um tratamento, vai fazer o tratamento. Quem quer voltar, às vezes, para a sua cidade natal, porque veio aqui iludido com uma construção civil, ou alguém até, inclusive, trouxe para cá, de alguma cidade, e o cara não consegue mais voltar, né? Agora, você pensa, por exemplo, numa mulher que vive na rua, porque quando a gente fala de morador de rua, a gente olha muito o homem, né? Mas eu vejo também que a gente tem que ter essa preocupação com a mulher, com a dignidade dela também, que ela está ali. Difícil. É muito mais difícil do que o homem, porque nós, mulheres, sabemos que a gente tem condições totalmente diferentes do homem, todo mês, Sim. né, assim, fisicamente, e eu me deparo, às vezes, vendo na rua, pessoas precisando de uma cadeira de roda, inclusive, né? Então, são situações, assim, bem complicadas, mas que a gente precisa ser proativo, ir até eles e não esperar que eles busquem ajuda. E não ter um período determinado de tempo de acolhê-los. Só para dormir, só para tomar banho. Não. Eu vim para Campinas, vai fazer agora 8 anos. E acho que no primeiro ou segundo ano, eu não lembro direito que eu estava aqui, minha mulher era no inverno, juntou lá um monte de roupa que não usávamos mais e fomos fazer doação, acho que era um domingo, lá no centro. Olha, foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida. Porque a gente passa pela rua e vê, mas é diferente, né? Então você vê ali crianças, olha, é difícil até de comentar, no inverno, e aí, e interessante também que assim, sei lá, vamos supor, né, eu tô agora, se você vai doar uma camisa que está furada, a pessoa eventualmente não quer a camisa furada, né, alguma coisa assim. Foi uma experiência muito difícil aquela lá, sabe? Eu fiquei, marcou o negócio. E você vê criança naquela situação, então, eu tenho também um filho que tem a idade do seu, 22, ele já não está, ele mora com a mãe, na verdade agora mora na faculdade, então não tinha mais pequenininhos em casa, né? Na época ele devia estar com uns 17, sei lá, alguma coisa assim. Mas para gente que é pai, que é mãe, ou qualquer pessoa que tem qualquer sensibilidade, ver criança naquela situação é bem difícil. Eu acho assim, né? A gente está falando da rua, mas existem bairros distantes também na periferia que também estão esquecidos, né? Tem sem asfalto, sem esgoto, e é como se estivesse morando na rua também. Porque que E nós passamos por todos eles, né, Cassandra? Com frequência a gente está passeando por todos eles lá. Por todos os bairros, a gente passa por todos os bairros e todos os buracos. Pois é. Tem complicado. Um local que, assim, chocou bastante, né? Porque eu ajudo um outro grupo e ela me relatou, ela falou, Márcia, parece uma faixa de Gaza, aquele local.
não tem condições, né? E quem pensa ali, né, naquele local, quem pensa em levar dignidade? Pode ser até um assentamento, gente, mas a gente tem que olhar para o humano que está ali, naquele local. Não pode olhar e aquilo lá não traz recurso porque ninguém paga imposto, né? Porque é ilegal, né? E a maioria das vezes... Porque as pessoas são ilegais. E a maioria das vezes eles moram beirando a esgoto, né? Brejo. Exato. Gente, Exato. É um fedor, não tem outra palavra, é um fedor, uma caatinga, que ninguém aguenta. Como morar num lugar desse com bebês, né? Pois é. Crianças pequenas. A saúde já fica prejudicada logo de cara ali também, né? Nossa, pelo amor de Deus, é desumano. Essa noite teve um caso aí, não relativo a esgoto e nada disso, mas o incêndio que teve ali no São Martinho, né? Ah, sim. Queimou lá um monte de casa, essas invasões aí, é complicado. Isso aí, Campinas, uma cidade como é o que é, com o orçamento que tem, deixar as pessoas desse jeito. Não dá para aceitar mesmo, não. É descaso, né? Bom, Márcia, eu tive aqui as minhas curiosidades todas satisfeitas. Quero te agradecer aí por a sua disponibilidade, por estar com a gente. Quero saber da Cassandra se ela tem mais alguma pergunta para você. E depois quero ouvir as suas considerações finais, que a gente está chegando no fim do nosso tempo aqui. E já deixando as portas abertas para uma eventual volta, para lá na frente a gente conversar de novo. Foi muito... Aprendi bastante aí com o que você nos contou. Obrigada. Bom, então, Márcia, eu não vou fazer uma pergunta porque é um mistério, né? Se você assumir e quando assumir, é uma coisa que a gente não pode falar, vou fazer, não existe isso. Mas eu gostaria de falar para você ter carinho pela cidade. Eu sou nascida em Campinas, sou da Gema, né? Costumo dizer. E nós estamos cheios de buraco, muito buraco. Só quem anda pela cidade todos os dias sabe o risco, o perigo e o que faz nos carros tanto buraco. Amortecedor é um por ano. Moto, gente, eu já vi acidente de moto por buraco. Eu tenho certeza que o rapaz que morreu esses tempos atrás, na minha mão, ele morreu, eu senti ele morrer, foi por causa de um buraco. Que um carro foi desviado do buraco, fechou ele e jogou ele em cima do outro. Que vinha vindo contra. Então, gente, não é fácil perder a vida por causa de um buraco. Alguém está culpado nisso? Está. O prefeito que não tampa os buracos. E os remendos, esses remendos, olha... melhor calar a boca. Isso só fazer uma parte. A gente tem aqui a INDEC que fatura, se não me engano, 90 milhões por ano, 97 milhões por ano em multas, né? E tem o orçamento fechado, não reinveste no que deveria ser feito com esse dinheiro, que é justamente o sistema viário. Espera aí, Nestor, você está errado. Esqueci, já ia falar INDEC, não é INDEC, é INDEC, sim, o amarelinho, INDEC. Né? INDEC. Sim, eles investem o dinheiro das multas em faixa viva, você lembra? Comentário sim. Na reunião? Quanto ficou aquelas faixas viva? Gente, o dinheiro que eles gastaram para pintar faixas escrito viva, pelo amor de Deus, hein? Eu vou ser pintora da prefeitura, por favor. Márcia. Bom, Cassandra, não, sem problema. Eu também sou campineira, o Wilson também é campineiro, então a minha história e a dele se cruzam em vários momentos. A gente não se conhecia, mas as nossas histórias se cruzam em vários momentos. E o que eu peço, né, em primeiro lugar, quero agradecer vocês por essa oportunidade de ouvi-los, inclusive, de poder, né, participar dessa indignação que vocês têm também, que é minha também. Eu não sou motorista,
Mas aqui o bairro onde eu vivo está cheio de buraco também. Então já caí nos buracos, meu marido sempre fica bravo comigo, né? Porque homem fica bravo, né? Com a gente quebra. Ainda bem que eu não tenho marido. Senão ele me matava, já quebrei a roda em buraco. Exato. Então, assim, tem essa indignação, tem a indignação com tudo que aconteceu com Campinas, né? Hoje mesmo eu postei pela indignação que a gente tem, a decepção que a gente tem, porque a gente votou todo esse tempo, inclusive dando chance, porque a gente falava assim, mas pegou Campinas quebrada, não deu tempo de fazer nada, só que aí foi uma ilusão para a gente, né? Isso dói muito. 2 mandatos não dá tempo? Pois é, dói muito. Né? Dói muito isso, né? Então a gente tem uma Campinas decepcionada e desacreditada. E é hora da gente plantar o bem. E que jeito? A gente depende do voto de todo mundo com essa esperança do bem. Para que seja uma sementinha, para que a gente consiga realmente colocar pessoas que não estiveram, né, aí desse lado da política, e para fazer a mesma coisa, porque todos os outros já tiveram a sua chance. Seja como vereador, como deputado, como prefeito, como secretário, como médico. Vamos renovar, né? Está na hora de renovar e limpar aí e começar tudo de novo. Essa é uma grande oportunidade de Campinas nesse momento. Através do voto, limpar o que está aí. É verdade. Eu concordo plenamente. Bom, queria agradecer então, Márcia, Cassandra. Alguma observação, Cassandra? Assim, eu gostaria muito de pedir que a Márcia e os outros candidatos, né, desse uma volta de moto na cidade para ver como fica as costas depois. Gente, é a única forma de saber como que tá a cidade. Os remendos, o que faz com as costas dos motoqueiros, certo? Carrega uma... Depois a turma fala, aí o motoqueiro entregou, nada contra, tá? Não. O motoqueiro entregou a pizza toda mexida. Passa num buraco, gente. Eu acho que todo mundo devia andar de moto pelo menos um dia inteirinho para dar valor nesse asfalto que não existe. Eu ando na garupa, tá? Eu ando na garupa. Meu Deus. Não sobra quase nada. Eu gosto Mas é uma muito de dica, moto. tá? Eu também. Bom, ótimo. Márcia, mais uma vez, então, muito obrigado. Chegamos aqui no final da nossa hora. Quero te agradecer mais uma vez aí pela sua presença. Foi muito legal a nossa conversa. E boa sorte aí na sua campanha. Eu também gostei muito da conversa que nós tivemos com o Wilson aí há 2 semanas atrás. E com certeza a gente volta a nos falarmos e nos vermos aqui mais para frente. Boa sorte para você também. Obrigado. Então é isso aí. Márcia, gostei muito também de falar com você, tá? E pensa com carinho, tá bom? Não se esqueça que Campinas não deixa de ser um filho pra gente, né? Mulher, né? Vamos amar mais nossa cidade. Sim, com certeza. Né? Ó, o coraçãozinho que não... vou até, como é que é o coração? Eu não sou muito bom em coraçãozinho. Olha lá, assim. Essa foi boa, hein? Coraçãozinho para Campinas, olha lá. Ok, muito obrigado então, cidade. Cassandra, Márcia. Vamos amar a cidade e a todos. O Nestor tem meu celular, qualquer coisa você entra em contato também, Cassandra. Com certeza, a gente vai se falando. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijos.